Capítulo 1. Amor não correspondido. Era a primeira sessão de Jill, e ela parecia hesitante. Graciosa e pequena, com os cachos louros emaranhados, ela estava sentada rigidamente na beira da cadeira diante de mim. Tudo em Jill parecia redondo. O formato do seu rosto, seu corpo levemente rechonchudo e particularmente seus olhos azuis que observaram os diplomas e certificados emoldurados na parede do meu consultório. Ela fez algumas perguntas sobre minha pós-graduação e licenciatura de aconselhamento, e depois mencionou, com um óbvio orgulho, que fazia faculdade de Direito. Houve um breve silêncio. Jill baixou os olhos para suas mãos unidas. Acho que é melhor começar a dizer por que estou aqui. Ela falou rapidamente, usando o ímpeto de suas palavras para reunir coragem. Estou fazendo isto, quero dizer, indo a uma terapeuta, porque estou realmente infeliz. São os homens, é claro. Quero dizer, eu e os homens. Sempre faço algo para afastá-los. Tudo começa bem, eles realmente me perseguem e tudo mais. E depois que passam a me conhecer, ela ficou visivelmente tensa com a constatação dolorosa que faria. Tudo degringola. Então Jill ergueu para mim seus olhos brilhantes, com lágrimas contidas, e continuou mais devagar. Quero saber o que estou fazendo de errado. O que tenho de mudar em mim? Porque mudarei. Farei o que for preciso. Realmente, sou muito esforçada. Ela começou a falar mais rápido de novo. Não é que eu não tenha boa vontade. Só não sei por que isso fica acontecendo comigo. Tenho medo de me envolver de novo. Quero dizer, sempre tudo é apenas sofrimento. Realmente estou começando a ficar com medo dos homens. Balançando a cabeça e seus cachos, ela explicou com veemência. Não quero que isso aconteça, porque estou muito só. Na faculdade de Direito, tenho muitas responsabilidades e, além disso, trabalho para me sustentar. Essas necessidades poderiam me manter ocupada o tempo todo. De fato, isso foi quase tudo que fiz no ano passado: trabalhar, ir para a faculdade, estudar e dormir. Mas senti falta de um homem em minha vida. Rapidamente ela continuou. Então conheci Randy, quando estava visitando amigos em São Diego, 2 meses atrás. Ele é um advogado e nós nos conhecemos uma noite quando meus amigos me levaram para dançar. Nós nos demos muito bem logo de cara. Tínhamos muito sobre o que conversar. Só acho que fui eu quem mais falou. Mas ele pareceu gostar disso. E foi ótimo estar com um homem que também se interessava pelas coisas que eram importantes para mim. Ela franziu as sobrancelhas. Ele realmente parecia atraído por mim. Sabe como é? Perguntando se eu era casada. Sou divorciada há 2 anos. Perguntando se eu vivia só. Esse tipo de coisa. Pude imaginar como a ânsia de Jill deve ter se revelado quando conversou alegremente com Randy, com o som nas alturas naquela primeira noite, e a ânsia com que ela o acolheu quando ele estendeu uma viagem de negócios algumas centenas de quilômetros a mais até Los Angeles para visitá-la. Depois do jantar, Jill o convidou para dormir em seu apartamento para que pudesse adiar para o dia seguinte a longa viagem de volta, pois teria que dirigir muito. Randy aceitou seu convite e a relação amorosa deles começou naquela noite. Foi ótimo. Randy me deixou cozinhar para ele e realmente gostou de ser cuidado. Passei sua camisa antes de ele vesti-la naquela manhã. Adoro cuidar de um homem. Nós nos demos maravilhosamente bem. Ela sorriu saudosamente. Mas enquanto continuava sua história, ficou claro que Jill se tornara quase imediatamente obcecada por Randy. Quando Randy voltou para seu apartamento em São Diego, o telefone estava tocando. Jill o informou entusiasmadamente de que havia ficado preocupada com a longa viagem dele e aliviada em saber que chegara bem. Quando Jill achou que ele parecia um pouco confuso com seu telefonema, desculpou-se por incomodá-lo e desligou. Mas começou a sentir um crescente desconforto, alimentado pela consciência de que novamente se preocupava muito mais com o homem do que ele com ela. Um dia, Randy me disse para não pressioná-lo ou ele simplesmente desapareceria. Fiquei muito assustada. Tudo dependia de mim. Eu devia amá-lo e ao mesmo tempo deixá-lo em paz.
Não conseguia fazer isso. E então fiquei cada vez mais apavorada. Quanto mais pânico sentia, mais eu perseguia. Logo, Jill estava ligando para Randy quase todas as noites. A combinação deles era se revezarem nos telefonemas, mas frequentemente, quando era a vez de Randy ligar, a noite avançava e Jill ficava impaciente demais para esperar. Como ela não conseguiria dormir de qualquer maneira, ligava para ele. Essas conversas eram tão vagas quanto longas. Randy dizia que havia se esquecido de ligar, e eu dizia: como pode se esquecer? Afinal de contas, eu nunca me esqueço. Então começávamos a conversar sobre o motivo e parecia que ele estava com medo de se aproximar de mim, e eu queria ajudá-lo a superar isso. Randy ficava dizendo que não sabia o que queria na vida, e eu tentava ajudá-lo a descobrir quais eram os problemas dele. Assim, Jill assumiu o papel de psicanalista de Randy, tentando ajudá-lo a estar mais presente emocionalmente para ela. O fato de Randy não querer era algo que Jill não podia aceitar. Já havia concluído que ele precisava dela. Por 2 vezes, Jill voou para San Diego para passar o fim de semana com Randy. Na segunda visita, ele passou o domingo ignorando-a, vendo televisão e bebendo cerveja. Aquele foi um dos piores dias de que ela podia se lembrar. Ele bebia muito? Perguntei a Jill. Ela pareceu surpresa. Não, bem, na verdade não sei. Realmente nunca pensei sobre isso. É claro que ele estava bebendo na noite que eu o conheci, mas isso é natural. Afinal de contas, estávamos num bar. Às vezes, quando falávamos pelo telefone, eu ouvia gelo batendo em um copo e brincava com ele sobre isso. Sabe como é? Sobre beber sozinho e todas essas coisas. De fato, sempre que eu estava com Randy, ele bebia, mas simplesmente presumi que gostava de beber. Isso é normal, não é? Ela parou pensativa. Sabe, às vezes ele falava pelo telefone de um modo estranho, especialmente para um advogado. Realmente vago e impreciso, distraído, inconsistente, mas nunca achei que fosse porque estava bebendo. Não sei como eu explicava isso para mim mesma. Acho que eu não me permitia pensar a respeito. Jill me olhou tristemente. Talvez Randy realmente bebesse demais, mas devia ser porque eu o aborrecia. Acho que eu não era interessante o suficiente e ele de fato não queria estar comigo. Ela continuou ansiosamente. Meu marido nunca quis ficar perto de mim, isso era óbvio. Seus olhos lacrimejaram enquanto ela se esforçava para prosseguir. Meu pai também não. O que há comigo? Porque todos se sentem assim em relação a mim. O que estou fazendo de errado? No momento em que Jill se tornava consciente de um problema com alguém importante para ela, se dispunha não só a tentar resolvê-lo, como também a assumir a responsabilidade por tê-lo criado. Se Randy, seu marido e seu pai não a haviam amado, devia ser devido a algo que ela fizera ou deixara de fazer. As atitudes, os sentimentos, o comportamento e as experiências de vida de Jill eram típicos de uma mulher para quem amar significa sofrer. As atitudes, os sentimentos, o comportamento e as experiências de vida de Jill eram típicos de uma mulher para quem amar significa sofrer. Ela exibia muitas das características que as mulheres que amam demais têm em comum. Independentemente dos detalhes específicos de suas histórias e lutas, tenham elas suportado um relacionamento longo ou difícil, ou se envolvido em uma série de relacionamentos infelizes, elas têm um perfil em comum. Amar demais não significa amar pessoas demais, se apaixonar vezes demais ou ter um amor genuíno profundo demais por uma outra pessoa. Na verdade, significa ser obcecada por alguém e chamar essa obsessão de amor, permitindo-lhe controlar suas emoções e grande parte de seus comportamentos. Percebendo que isso influi negativamente em sua saúde e seu bem-estar, e ainda assim se vendo incapaz de desistir. Significa medir o grau do amor pela profundidade do tormento. Quando você ler este livro, pode ser que se identifique com Jill ou outras das mulheres com cujas histórias se deparará.
e se pergunte se também é uma mulher que ame demais. Talvez, embora seus problemas com relacionamentos sejam parecidos com os delas, tenha dificuldade em se associar com os rótulos que se aplicam ao passado de algumas dessas mulheres. Todas nós temos reações emocionais fortes a palavras como alcoolismo, incesto, violência e vício. E às vezes não conseguimos ver nossa vida realisticamente porque temos muito medo de que esses rótulos se apliquem a nós ou àqueles que amamos. Infelizmente, nossa incapacidade de usar essas palavras, quando elas se aplicam com frequência, nos impede de obter a ajuda apropriada. Por outro lado, esses rótulos temidos podem não se aplicar à sua vida. Sua infância pode ter envolvido problemas de uma natureza mais sutil. Talvez seu pai, embora tivesse fornecido um lar seguro financeiramente, odiasse as mulheres e não confiasse nelas, e a incapacidade dele de amar a tivesse impedido de amar a si mesma. Ou a atitude de sua mãe em relação a você tivesse sido invejosa e competitiva em particular, embora a exibisse e elogiasse em público, fazendo você precisar se sair bem para obter a aprovação dela e, contudo, temer a hostilidade que seu sucesso gerava. Não podemos abordar neste único livro a miríade de modos pelos quais as famílias podem ser doentias. Isso exigiria vários volumes de uma natureza um pouco diferente. Contudo, é importante entender que todas as famílias doentias têm em comum a incapacidade de discutir problemas básicos. Podem haver outros problemas que são discutidos, frequentemente ad nauseam, mas não costumam abranger os segredos fundamentais que tornam a família disfuncional. É o grau de segredo, a incapacidade de falar sobre os problemas, em vez de sua gravidade, que define o quanto uma família se torna disfuncional e seus membros são prejudicados. A família disfuncional é aquela em que os membros têm papéis rígidos e a comunicação é severamente restrita a afirmações que se encaixam nesses papéis. Seus membros não têm liberdade para expressar toda uma gama de experiências, desejos, necessidades e sentimentos, e devem se limitar a representar esse papel que se ajusta aos papéis representados pelos outros membros. Os papéis existem em todas as famílias, mas as circunstâncias mudam, e seus membros também devem mudar e se adaptar para a família permanecer saudável. Assim, o papel de mãe apropriado para uma criança de 1 ano será extremamente inadequado para uma de 13. E o papel de mãe deve mudar para se ajustar à realidade. Nas famílias disfuncionais, os principais aspectos da realidade são negados e os papéis permanecem rígidos. Quando ninguém pode discutir o que afeta cada membro da família individualmente, assim como a família como um todo, na verdade, quando essa questão é proibida implicitamente, muda-se de assunto, ou explicitamente, não vamos falar sobre essas coisas, aprendemos a não acreditar em nossas próprias percepções ou em nossos sentimentos. Como nossa família nega nossa realidade, também começamos a negá-la. E isso prejudica muito o desenvolvimento de nossas ferramentas básicas para viver e lidar com pessoas e situações. É uma deficiência básica que opera nas mulheres que amam demais. Nós nos tornamos incapazes de discernir quando alguém ou algo não é bom para nós. Não rejeitamos as situações e pessoas que os outros evitariam naturalmente como perigosas, desconfortáveis ou prejudiciais, porque não temos como avaliá-las de um modo realista ou autoprotetor. Não confiamos em nossos sentimentos, não os usamos para nos guiar. Em vez disso, somos atraídas pelos próprios perigos, dramas, desafios e enredos que outras pessoas, com passados mais saudáveis e equilibrados, evitariam naturalmente. E devido a essa atração, sofremos ainda mais danos, porque grande parte daquilo pelo que nos sentimos atraídas é uma réplica do que vivemos enquanto crescíamos. Nós nos magoamos de novo. Ninguém se torna essa mulher, uma mulher que ama demais, por acaso. Crescer como uma mulher nessa sociedade e família
pode produzir alguns padrões previsíveis. As características a seguir são típicas das mulheres que amam demais. Mulheres como Jill e talvez como você. Característica número 1. Tipicamente, você vem de um lar funcional em que suas necessidades emocionais não foram supridas. 2. Tendo você mesma recebido poucos cuidados reais, tenta satisfazer indiretamente essa necessidade não suprida, se tornando uma cuidadora, especialmente de pessoas que parecem, de algum modo, carentes. 3. Como você nunca conseguiu transformar seu pai ou sua mãe na pessoa cuidadora, afetuosa e amorosa que desejava, reage profundamente ao tipo familiar de pessoa emocionalmente indisponível, que pode novamente tentar mudar por meio de seu amor. 4. Com o pavor do abandono, você fará tudo para impedir que o relacionamento termine. 5. Quase nada é incômodo demais, toma tempo demais ou é caro demais se ajuda a pessoa com quem você está envolvida. 6. Acostumada com a falta de amor nos relacionamentos pessoais, você está disposta a esperar, ter esperança e tentar agradar mais. 7. Você está disposta a assumir mais de 50% da responsabilidade e da culpa em qualquer relacionamento. 8. Sua autoestima é criticamente baixa e, no fundo, você não acredita que merece ser feliz. Em vez disso, acredita que deve conquistar o direito de aproveitar a vida. 9. Você tem necessidade desesperada de controlar seus relacionamentos, tendo experimentado pouca segurança na infância. Mascara seus esforços para controlar pessoas e situações como ser útil. 10. Em um relacionamento, você está muito mais conectada com o seu sonho de como isso poderia ser do que com a realidade de sua situação. 11. Você é viciada em relacionamentos e em dor emocional. 12. Você pode ser predisposta emocionalmente, com frequência, bioquimicamente, a se tornar viciada em drogas, álcool ou certos alimentos, particularmente doces. 13. Ao ser atraída por pessoas com problemas que precisam ser resolvidos ou enredada em situações caóticas, incertas e emocionalmente dolorosas, você evita responsabilizar-se por si mesma. 14. Você pode tender a episódios de depressão que tenta evitar com a excitação provocada por um relacionamento instável. 15. Você não se sente atraída por pessoas gentis, estáveis, confiáveis e interessadas em você. Acha essas pessoas boas, entediantes. Jill apresentava todas essas características em maior ou menor grau. Foi tanto por ela personificar muitos desses atributos, quanto por tudo o mais que me contou sobre Rand, que suspeitei que ele pudesse ter um problema com bebida. As mulheres com esse tipo de constituição emocional são, por um ou outro motivo, constantemente atraídas por pretendentes emocionalmente indisponíveis. Desde o início, Jill estava disposta a assumir mais responsabilidades do que Hind por iniciar e manter o relacionamento. Como tantas mulheres que amam demais, ela era obviamente uma pessoa muito responsável, uma grande realizadora em muitas áreas de sua vida, mas que apesar disso tinha pouca autoestima. A realização de seus objetivos acadêmicos e profissionais não podiam contrabalançar o fracasso em seus relacionamentos amorosos. Cada telefonema que Randy se esquecia de dar era um grande golpe em sua autoimagem frágil, que ela se esforçava heroicamente para suportar, tentando obter sinais de atenção dele. Sua disposição de assumir toda a culpa por um relacionamento fracassado era típica, como era sua incapacidade de avaliar realisticamente a situação e cuidar de si mesma, saindo de cena quando a falta de reciprocidade se tornava óbvia. As mulheres que amam demais têm pouca consideração por sua integridade pessoal em um relacionamento amoroso. Dedicam suas energias a mudar o comportamento ou os sentimentos da outra pessoa em relação a elas, por meio de manipulações desesperadas, como os caros telefonemas interurbanos e voos de Jill para San Diego. Seu orçamento era extremamente limitado.
Suas sessões de terapia de longa distância com ele eram muito mais uma tentativa de transformá-lo no homem que ela precisava que fosse, do que de ajudá-lo a descobrir quem ele era. Na verdade, Randy não queria ajuda para descobrir quem era. Se estivesse interessado nessa jornada de autodescoberta, teria realizado a maior parte do trabalho sozinho, em vez de ficar sentado passivamente enquanto Jill tentava forçá-lo a se analisar. Ela fez esses esforços porque sua única alternativa era reconhecê-lo e aceitá-lo como era, um homem negligente com os sentimentos dela e com o relacionamento. Vamos voltar à sessão de Jill para entender melhor o que a trouxe ao meu consultório naquele dia. E então, gostaram da leitura? Comente aqui embaixo o que você achou, se identificou com o tema do livro, se já conhecia essa literatura. Por favor, gostaria de te conhecer. Se você gostou da leitura, dê o seu joinha e não deixe de se inscrever neste canal. Gente, é sério, não deixe de se inscrever neste canal para não perder nenhum capítulo deste livro que será disponibilizado aqui neste canal toda semana. Se você se interessou por este livro e se identificou com o tema ou gostaria de entender mais sobre, você pode ter uma participação mais ativa entrando no nosso grupo exclusivo para mulheres no WhatsApp, onde lemos este livro e nos terapeutizamos através da leitura em grupo com outras mulheres que, como nós, ama ou já amou demais. O link do grupo está na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo capítulo.